Olá pessoal, aqui é o professor Rafael e desta vez eu trouxe um problemão para a gente ver aí no Excel, para a gente resolver utilizando alguns dos recursos do Excel. Bom, o que eu aprontei aqui? Eu coloquei o nome de três pessoas que seriam os funcionários de uma empresa. E esses três funcionários se revezam aí no expediente de trabalho para que o posto de trabalho não fique nunca desocupado. Então eu lancei aqui o primeiro nome como Vanderlei. O Vanderlei entra às 6 da manhã para trabalhar e às 14 horas, 2 da tarde, ele sai para a entrada do Samuel. O Samuel, por sua vez, pega aí das 2 da tarde, vai até 10 da noite, quando o Rafael entra às 10 da noite e só sai no outro dia às 6 da manhã para que o Vanderlei possa assumir novamente. Ou seja, eu apenas dividi o dia em três partes para que os funcionários dividam as tarefinhas aí e cada um fique uma parte do dia. Tudo bem? Bom, qual que é o problema na hora de calcular essa situação? A pergunta é: quantas horas cada funcionário trabalhou? Então eu posso fazer uma conta simples aqui no início. Eu posso pegar o horário de saída do funcionário e dele eu retiro o horário de entrada. Sendo assim, 14 menos 6, nós temos o total de 8 horas. Ao fazer o aqui de baixo, nós vamos repetir. Eu poderia até arrastar, utilizar aquele recurso da alça de preenchimento, mas eu vou repetir os passos aqui. Eu pego o segundo funcionário, horário de saída dele, retiro o horário de entrada e aí também temos as 8 horas. O problema está aqui, ó, no último funcionário. Por que nós temos um problemão aí? Pois se eu fizer a mesma conta, pegar as 6 horas e retirar as 22, eu tenho a situação aqui. O problema é que de um horário menor, que é 6 horas, eu estou retirando um horário maior, que é 22. E nesse caso, temos um erro. Ok? Temos um erro. Já vi algumas pessoas falarem assim: então faz ao contrário, tira do horário da entrada, tira o horário de saída. Também temos um erro. 16 horas é muito. O funcionário Rafael não trabalhou tudo isso, ele não trabalhou 16 horas. Das 10 da noite às 6 da manhã, nós temos apenas 8 horas, não é isso? Bom, então o que nós podemos fazer aqui para resolver esse problema? Eu posso pegar o horário de saída do Rafael e acrescentar uma continha aí, uma continha simples, uma soma, acrescentar 1. Quando eu lanço esse 1, as pessoas imaginam assim: puxa vida, 6 horas mais 1. Quanto que é isso? Quanto que é 6 horas mais 1? Aí tem gente que fala assim: olha, é 7. Outros dizem assim: peraí, pode ser 6 e 1. Esse 1 é 1 hora, 1 minuto. O que é, afinal de contas, esse 1? Bom, como vocês podem ver, esta coluna C, ou seja, o horário de saída, assim como todos os demais campos, estão todos no formato de hora, ou seja, os dois pontinhos separando as horas dos minutos. Então, quando eu coloquei o 1, eu não indiquei se é 1 minuto, 1 hora, eu coloquei apenas 1 inteiro. Que para o Excel, 1 inteiro é um dia, sendo que um dia tem 24 horas. Essa continha que eu estou fazendo aqui é 24 mais 6, ou seja, 30. 30 é a resposta. Porém, quando eu pressionar Enter, nós vamos ver que não saiu 30 de resposta. Vamos ver? Olha lá, ficou 6. Por que ficou 6? É que, na verdade, este campo aqui
Agora ele tem 30 horas, que é um dia mais 6 horas. Um dia mais 6 horas, 30 horas. Como o Excel entendeu que aqui estamos exibindo no formato de hora, ele mostra só quantas horas tem, ou seja, 6. Um dia mais 6 horas. O dia está oculto aqui, tudo bem? Bom, mas esse 1, que representa 24, vai ser utilizado da seguinte forma. 30 menos 22, aí sim teremos 8 horas e resolvemos parcialmente nosso problema. Parcialmente. Por que eu digo isso? Eu tenho a resposta aqui de todos. Vamos fazer teste aqui, ó. O Vanderlei teve que sair 14 horas e 30 minutos. Por que ele trabalhou 30 minutos a mais? Porque o Samuel chegou 30 minutos mais tarde. Então, se o Vanderlei trabalhou 30 minutos a mais, 8h30. Se o Samuel trabalhou 30 minutos a menos, 7h30. Vamos ver aqui, ó, o Rafael alterando aqui o valor dele. Vamos supor que o Rafael precisou entrar um pouquinho mais cedo. O Samuel estava com alguma dificuldade lá, pediu para o Rafael entrar um pouquinho mais cedo, para que os dois juntos pudessem resolver um problema lá. Então aqui eu reduzi o horário de entrada do Rafael. Sendo assim, se ele trabalhou uma hora a mais, nós temos que ter aqui 9. Vamos ver? Olha lá, 9. Ou seja, está funcionando bem. Não é isso? Está funcionando bem. O problema é que eu tive que fazer duas contas do mesmo jeito, que eu peguei o horário de saída e retirei o horário de entrada. Olha lá, horário de saída retirando o horário de entrada. Só que aqui foi diferente. Eu peguei o horário de saída, acrescentei 1 para depois retirar o horário de entrada. Então eu não posso simplesmente fazer 1 e depois arrastar. Não posso. E nós vimos que no Excel nós temos que ganhar tempo. E se essa empresa não tivesse apenas 3 funcionários, mas se fosse uma empresa muito grande, se o número fosse aí 300, 3.000, que seja, aí para fazer 1 por 1 ia levar muito tempo, não é verdade? Então nós vamos fazer tudo de uma só vez. Vai complicar um pouquinho, porém depois nós vamos trabalhando, vamos entendendo aos poucos o que foi feito aí, tá bom? Eu vou lançar assim. Se o horário de saída do funcionário for um número maior do que o horário de entrada, ou seja, se ele está saindo mais tarde do que ele entrou, que é o que normalmente acontece, porque a pessoa tem que sair mais tarde depois que entrou, não é verdade? A conta vai ser simples, ou seja, pegamos o horário de saída e retiramos o horário de entrada, não é isso? Ou seja, a conta é simples, é a primeira que nós tínhamos feito anteriormente. Agora, e se isso aqui não acontecer? Ou seja, se o horário de saída não for um número maior do que o horário de entrada. Aí o pessoal fala, e tem como? Tem como alguém sair antes de entrar? Bom, acontece que quando passa da meia-noite, as horas voltam a contar novamente, né? Meia-noite, 1h, 2h da manhã e assim vai. É o que aconteceu aqui com o Rafael. Ele entrou 21 e saiu 6. 6 é um horário menor do que 21. Isso porque passou da meia-noite. Então, toda vez que isso aqui não acontecer, ou seja, que o horário de saída da pessoa não é maior do que o horário de entrada, significa que é ao contrário. E se for ao contrário, aí sim, eu pego o horário de saída, acrescento 1 para dar as 30 horas, né? Não, 30 horas aqui nesse caso aqui, e depois eu retiro o horário de entrada, tudo bem? Então, vamos entender essas duas partes aqui. Pego o horário de saída e retiro a entrada
vai acontecer para todos que saíram mais tarde do que entraram, ou seja, para quem entrou e saiu no mesmo dia. Para quem saiu num dia seguinte, para quem saiu após a meia-noite, acrescenta esse 1, ou seja, é como se o funcionário Rafael não saísse às 6 da manhã, mas se ele saísse às 30 horas, algo que não existe, não é verdade? Bom, mas vamos ver que a solução aconteceu. Ou seja, eu posso arrastar e aí eu tenho a resposta certa para todo mundo. Complicado, não é verdade? Lógico, nós vamos ter que trabalhar muito em cima dessas atividades. Mas está aí um videozinho, por ser vídeo, vocês podem assistir 2, 3 vezes até entender legal. Lembrando que eu estou sempre online aí, sempre que puder eu respondo as perguntas, tá ok? Gente, por hoje é só, hein? Obrigado, valeu!